Meus parabéns aos pais, às mães que tiveram aí os seus filhos aprovados para o exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Seleção de 2026, parabéns, já estão abertos, né? O prazo para você entrar com recurso contra o resultado da prova discursiva, e eu vou falar exatamente sobre isso agora com mais detalhes. Gravei o vídeo, stories, e agora eu entro. Primeira coisa, aqui você vai receber uma planilha como essa de análise de admissibilidade, em que eu venho comento, né, quando você mandar a sua redação, como essa daqui, né, quando você mandar a sua redação, a sua redação e o boletim de notas, né, que nem eles aqui estão mandando, eu vou fazer para você essa planilha aí completa, detalhada, item a item, tá? Mesmo com a banca não divulgando ainda o espelho, né, as orientações de correção, mas eu fiz aqui, né, o simulado dessa orientação, fiz aqui o modelo com base no que eu vou demonstrar para você verificar como que vai ser. Então a planilha é bem detalhada, com chances de vencer, com o que aconteceu na redação do seu filho, o que pode ser aumentado, para onde pode ser aumentado, os erros da banca com relação a isso. Bom, o objeto do recurso e o prazo. O resultado saiu ontem, às 9h12, já no final da noite, tá? E o prazo é até hoje, primeiro dia útil após a divulgação, ou seja, 10h12 hoje. Estou gravando para você só para você ter ideia, às 2h47, tá? É o horário, ó, que eu estou gravando para você, ó, 2h47, beleza? Para a gente não perder nenhum tempo, tá ok? Dentro dessa linha de raciocínio, a banca diz lá no edital, no item 68, caberá recurso à orientação contra o resultado, a prova, né? O gabarito, o conteúdo e o resultado da aferição do histórico acadêmico, a declaração e o resultado preliminar da prova discursiva no período de um dia útil após o divulgado, ou seja, no dia de hoje, tá? A divulgação foi no dia 9 e será no dia 10. Para interpor recurso, né, contra o resultado preliminar da prova textual escrita, o candidato deverá acessar a área do candidato, baixar a prova, né, baixar o boletim de notas, tá bom? Dos dois examinadores ou três, se teve, e acionar a opção interposição de recurso. A chave de correção da questão discursiva será divulgado no site. Ainda não foi divulgado no site, tá? No horário que eu tô gravando esse vídeo, não foi divulgado no site. Só foi divulgado no site, para você ter ideia, os de 2016, 2019 e 2022, tá? Teve um divulgado lá em 2023, mas não serviu de muita coisa. Por quê? Porque não aconteceu o que eu vou te contar agora. Com base nesses três aqui e com o tema da prova, eu fiz o nosso modelo de correção a seguir. Os recursos sem a devida fundamentação, com identificação ou interpostos por procuração ou através de meios distintos do previsto, serão preliminarmente indeferidos. Então, você tem que seguir o site, clicar lá no botão, copiar e colar o recurso que você vai receber após aprovar a minuta e entrar. E aqui eu elaborei um guia para você, para ficar visualmente mais fácil de você visualizar essa etapa, tá? Então, o resultado saiu dia 9, o prazo é dia 10 e o resultado final é dia 18. Tudo bem curtinho, tá? Acesse a área do aluno, inicie a interposição do recurso. Depois que você receber a análise, aprovar o orçamento, eu vou te mandar as minutas do recurso para você fazer exatamente a etapa número 2, elaborar a sua argumentação, que é o que eu vou fazer, né? E acompanhar o resultado dia 18, tá? Você não pode faltar na fundamentação. Então não adianta fazer recurso chorando. Tem que ser um recurso fundamentado. A contestação ela tem que ser fundamentada, tá? Não pode ser genérica, sob pena de ser negada. Por isso, o auxílio de um profissional especialista. Principalmente porque foi um artigo de opinião, não é muito cobrado. Isso, né? Poucas bancas cobram isso, poucos vestibulares cobram isso. Identificação do candidato, proibido identificar o candidato. Então, se você quer, eu vou usar chat GPT, vou usar inteligência artificial. Pois é, lá tem identificação do candidato e aí é onde você fura o seu recurso, tá? Interposição por procurador. Nesse caso, né? Você sempre é responsável por postar o seu recurso. Então, não vai ter essa opção. E também você não vai enviar por e-mail, que é outra forma de
o recurso ser preliminarmente deferido. Existem 3 fontes para o critério de correção. O primeiro é o edital, e pelo incrível que pareça, essas fontes divergem entre si. Lá diz que o texto será avaliado por uma dupla de examinadores independente, a nota será feita pela média aritmética simples, né, desse resultado. Se as notas divergirem em 20 pontos, irá para um terceiro, que foi exatamente o que aconteceu nessa correção aqui, ó. Foi para um terceiro examinador. Ou seja, ponderou, né, a avaliação dele aqui, ó, dela, foi para um terceiro examinador. Tá vendo, ó? Avaliação examinador número 3. E aí nós temos mais briga ainda para termos aí, né? Nada fica fácil. Beleza, nota 10. E aí, então, indo para a terceira, vale a nota, né, da média das 2 maiores notas. A prova da redação vai avaliar, né, o domínio de 0 a 100. Lá no anexo do conteúdo programático ainda do edital, tá, diz também que a prova vai ser corrigida considerando os seguintes critérios: produção do gênero, uso da variedade linguística, produção textual, uso adequado dos elementos corrosivos. Mas quando você recebe o seu boletim, você vai observar o quê? Que não está escrito isso aqui. Tá vendo aí, ó? Estrutura, organização, textualidade, construção de argumentos. O que aconteceu? Lá na prova discursiva, a banca também traz o critério até o G. Produção textual, produção do gênero, que foi artigo de opinião, presença de marcas caracterizadoras desse gênero, uso da variedade linguística da comunicação, uso adequado dos elementos e manutenção da progressão, coerência e consistência argumentativa. Nenhum desses critérios foram utilizados aí no seu boletim de notas. Pode conferir e você não vai ver isso. Gente, onde é que eu vou ver isso? Você vai ver isso lá na orientação da correção, que é esse documento aqui, ó, orientação para correção, que foi divulgado até o ano de 2022 de forma detalhada. Então, 2016 nós tivemos, 2019 nós tivemos e 2022 nós tivemos, que é esse documento aqui, ó. Nesse documento aqui, né, que é a orientação para a correção, né, do nível, tá vendo? Esse aqui é de 2022. A banca traz para o corretor, tá? Para o corretor, traz o tema, traz aspectos referentes ao edital e traz a parte que eu quero, né? Ó, orientações para os avaliadores, tá? Isso aqui é a banca conversando com os avaliadores. E aqui a banca traz a parte que eu quero, né? Que é justamente, ó, a parte da distribuição de notas, tá vendo? Então, considerando a organização linguística, que vale 20 pontos, a banca vai lá, diz os critérios e diz a variação de notas, 0, 5, 10, 15, 20. Não dá para dizer que na sua correção, né, nesse que a gente está aguardando sair, a banca vai considerar esses critérios. Lembrando que em 2024 ela sequer trouxe isso, tá? Então, ela está regredindo, mas considerando aqui o histórico da banca, FUNCERN, você pode ter esses parâmetros aí, beleza? Então, voltando aqui para você. Ok, com base nisso, tá? Com base nisso, isso é o que vale. Isso é o que vale para sua correção, tá? Sua redação no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, como sua nota é calculada. Então, o que a banca fez? E ela fala bem aqui, ó, seguindo o comando da questão, a comissão dividiu a avaliação do texto em 3 aspectos. Então, ela pegou tudo aquilo que estava no edital, tudo que estava na orientação da prova, tudo que estava no conteúdo programático, né? E ela trouxe a seguinte orientação: estrutura, 20 pontos, organização linguística textual, 20 pontos e textualidade, 60 pontos. O que tem em cada um desses, né? E aí o cuidado para você não tirar 0. Fuga ao tema, escrever com letra legível, identificar-se de forma indevida, né? Ou escrever menos de 8 linhas não autorais. Então vamos aí, vamos pegar, vamos destrinchar isso daí para você ver como que funciona hoje. E obviamente, tá? Com base nisso é que eu fiz a análise e confirmei a pontuação dada aqui, tá? E faço a estimativa de que a nota também pode subir com base nisso daqui. Então, estrutura, 20 pontos. Gênero textual, artigo de opinião, título, assinatura, ponto de vista e argumento. Era isso que a banca queria que você começasse seu texto. Então, quem gabaritou a redação, como essa colega aqui, né, tirou 20 pontos, ela fez o quê? Ela fez exatamente isso daqui, ó. Então, ela fez exatamente isso, ó. Colocou o título, tá vendo? E colocou aqui a assinatura. E aí ela tem a tese bem elaborada aqui no início, tá? A tese bem elaborada aqui no início e aqui na conclusão
ela tem a conclusão, ou seja, ela segue exatamente os parâmetros, só desligando a câmera aqui, né? Que ela resolve de vez em quando ativar a inteligência artificial dela sozinha. Vamos lá, desliga aí, câmera, desliga aí, vamos lá, desliga, pá, vai, desliga, aê, garota, essa aí é a nossa câmera. Então, beleza, voltando aqui. Como você pode observar aí, ó, há uma evolução também, né, dentro dos anos 2016, 19 e 20, mas se consolida o 2020 aí para que você possa ter a segurança, né? A organização linguística, então, estrutura textual, ela vem, em 2019, ela trouxe título / assinatura, tá bom? Então, título e assinatura. Considerando a redação que foi penalizada, que a única coisa que ela não tinha era o título, então, ela continua com o modelo de 2022, que é querer o título, querer a assinatura, querer o ponto de vista, tese, argumento e conclusão. São essas partes que a gente avalia na estrutura da sua opinião, né? Do seu artigo de opinião com base no tema proposto. Organização linguística, nós tivemos aí o quê? 20 pontos para norma culta, ortografia, pontuação e adequação vocabular. Não sabemos ainda como que a banca penalizou, tá? Então, nós temos aí esse mistério, como que a banca penalizou. Mas, considerando aqui as redações, você começa a observar aí que cada erro foi mais ou menos 2 pontos, tá bom? E no tema no critério que mais pontuou, que foram 60 pontos, tá? A banca dividiu em 3 partes, que foi a parte de progressão e informatividade, que ela tirou isso, coesão, coerência e construção dos argumentos. Então, a partir de 2019, não tem mais progressão informatividade, que ela colocou dentro de coerência, tá? Que aí ela inclui progressão e informatividade, ou seja, coesão, coerência e construção dos argumentos. Coesão, coerência e construção dos argumentos, tá bom? A penalização, que era de 1 ponto, ela subiu para 10 pontos, caso você desrespeite aí os direitos humanos, beleza? Principais mudanças: a reorganização dos critérios de textualidade a partir de 2019, subitens progressão e informatividade, que valiam 10, passou a valer 20, né? E foram para dentro de coerência. Então, lá em coerência, eu vou avaliar o quê? A informatividade do seu texto. Se você trouxe autor de renome, se você está indo além dos textos motivadores, né? Obviamente, está trazendo dados novos, está trazendo novidades, né? Saindo da previsibilidade. E ainda dentro da textualidade, você verifica. Agora sim, com base nisso, tá? O seu boletim de notas, ó, está perfeito, tá vendo? Opa, tá aqui, ó, está perfeito. Por quê? Porque segue essa estrutura. Então, gente, sem esse histórico, não tem como vencer a banca FUNCERN, né? Não tem como vencer, beleza? Então, aqui eu trago ela de maneira didática, mas você não precisa se preocupar com isso, tá? Que é só uma explicaçãozinha para você ver de onde as coisas valiam, onde que vai. E o mais importante é o quê? É você pegar a sua redação dentro desse prazo curto, tá? Assim que você assistir esse vídeo, você manda a redação para análise, eu venho, faço análise, mando o orçamento para você, mando os detalhes, né, do que pode ou não pode subir, da minha opinião com relação a isso, você aprova. Aprovando, a gente elabora a minuta e você vai lá, interpõe, e em nome do Senhor Jesus nós iremos vencer novamente a Funiverse, a FUNSERV, né, a IFB, e garantir que o seu filho suba a nota, melhore a classificação e se não entrou na vaga, entre na vaga, melhore a classificação, seja um dos meus chamados e faça o curso dele lá de nível médio, olhando para a parte técnica no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, beleza? Então, é isso aí, meu querido e querida. Então, já clica aqui embaixo na descrição do vídeo e já solicita a sua análise agora mesmo, não perca tempo, é só um dia e torcer a Deus para que esse dia seja prorrogado, porque o resultado saiu, já era de noite. Beleza? Combinado? Então, deixo vocês aí com alguns depoimentos, né, dos resultados que nós já tivemos. E a gente segue e aí eu aguardo a sua mensagem. Parabéns aí! Mais uma vitória!